produto fazer 50 milhões de faturamento, fora vários outros produtos, né? Sim. Então conta pra gente como é que foi começar no digital quando tudo era mato, né? Porque pra você chegar a vender tanto, teve que ter uma trajetória por trás, né? Tem sim. Bom, na verdade é o seguinte, eu não consigo falar sobre o digital sem antes comentar um pouquinho, uma leve pincelada da minha história profissional aí, né? Então, o que acontece é que eu sempre tive uma aptidão em vendas, né? E sempre tive uma aptidão no marketing em si, né? Acontece que quando eu tinha de 17, hoje eu tô com 39 anos de idade. Então quando eu tinha 17 anos, dos meus 17 aos meus 23 anos de idade, eu tinha uma banda de samba, né? Então eu toco cavaquinho e tal, então eu gosto muito desse ritmo. E eu também, hein? Também. Pagodeiro. Nos bastidores eu gosto de forró também. Né? Também. Samba, forró. Então, nessa época eu tinha uma banda de samba. E naquele momento eu comecei a entender um pouco de marketing, porque eu usava de estratégias para fazer uma divulgação, para fazer os meus eventos darem certo, né? Quando eu tinha meus 23 anos de idade, eu comecei, essa banda começou a fazer abertura de shows de bandas famosas. E aí naquele momento eu iria fazer uma abertura de um show, por exemplo, de um cantor belo, por exemplo. E aí, em algum momento, eu verificava se a casa estava cheia, se a casa estava vazia, se o produtor do evento estava ganhando dinheiro, se não estava ganhando dinheiro. E aí eu identifiquei uma possibilidade, uma oportunidade de mercado. Eu me tornei amigo de vários artistas e aí eu comecei a contratar esses artistas. Então, eu alugava o espaço, a casa de shows, fazia a mídia que era a rádio, televisão, outdoor, etc. E usava todos os artifícios que a gente tinha na época para fazer aquele evento dar certo. Então, para o evento bombar e vender bastante ingressos, né? Então, aquela foi a minha introdução ali no mercado do marketing. Então, eu vivi essa experiência de shows por mais de 10 anos da minha vida. Então eu me tornei empresário de algumas bandas depois desse tempo todo e fui produtor de vários shows de artistas famosos, né, como Thiaguinho, Péricles, Belo, Roupa Nova, Lulu Santos, enfim, de vários artistas famosos da época, como são famosos até hoje. E aí, em 2015 aproximadamente, os meus shows, eu já utilizava do marketing digital, já utilizava de anúncios para promover os meus eventos, coisa que no começo eu não utilizava isso, né? Como eu falei, utilizava até aqueles lambi-lambis que talvez não é da época de vocês, mas são aqueles cartazes que você vai de noite em terrenos onde tem aqueles muros de madeira, de construção. Tipo, aquelas paredes rosa de madeira. Isso, e aí você sai colando a sua propaganda do seu show naquele lugar, porque é um negócio meio proibido, né? Sim. E aí você vai de madrugada colando lá. Então, eu utilizava de várias dessas mídias para promover os meus eventos. Em 2015 eu comecei a fazer os anúncios, e aí eu identifiquei no mercado digital uma oportunidade para eu entrar, porque eu via que os anúncios eles eram entregues com um valor muito baixo para um público-alvo, então, ou seja, você não rasgava dinheiro para anunciar e dava um resultado muito grande. Então estava muito mais barato anunciar através da internet, através dos anúncios, do que fazer um anúncio de rádio, de televisão, que era super caro, né? Então foi nesse momento que eu comecei a parar de fazer os eventos e decidi criar um produto digital, um produto que na verdade era um produto físico, mas que era vendido 100% no digital. Então esse foi o meu caminho até a minha introdução dentro do mercado digital. E o primeiro produto que você começou a vender era um encapsulado? Era um encapsulado de cabelo. Na verdade, foi assim. Eu costumo dizer que o mercado digital ele sofreu várias nuances aí, vários momentos, né? E o mercado digital ele se atualiza com uma rapidez muito grande, assim como é um mercado que modifica a todo tempo. Então, por exemplo, eu me lembro que 2016, 2017, 2018 tava uma febre os encapsulados. Então todo mundo querendo lançar encapsulados e tudo mais, com a promessa de altos ganhos e tal. Depois veio a onda do dropshipping em 2019, então muita gente surfou essa onda.
Depois vieram as PLRs em 2020, uma explosão desse mercado. O ano passado, 2021, veio as apostas esportivas, essas coisas assim. E hoje, de fato, as PLRs estão, se remodelando, se modernizando. E também acredito que seja uma grande onda aí, que as pessoas estejam surfando. Mas voltando à sua pergunta, em 2017, de fato, eu percebi um grande movimento em cima dos encapsulados. Entrou muita gente nesse mercado e só sobreviveu quem de fato fez um trabalho sério, quem de fato se preocupou em fazer um jogo de longo prazo. Assim como eu acho que vai acontecer com as PLRs, né, com os infoprodutos. Eu acho que essa é uma modernização natural que vai acontecer no mercado, em que as pessoas vão precisar pensar em um produto de longo prazo, em um produto que de fato entrega aquilo que promete e modernizar e passar mais credibilidade, porque quando surgiram as PLRs, os infoprodutos, eles eram muito simples, né? muito fáceis de serem copiados e tal. Então eu acredito que a modernização vai acontecer nesse mercado também. Legal. Quando você fala assim de entrou muita gente no mercado, mas poucos ficaram porque a galera não pensou profissional em longo prazo. O que seria esse pensar profissional e longo prazo nesse caso? Então vamos lá. Eu acredito que quando a pessoa se preocupa de fato com o cliente, esse é o principal ponto. Eu vi muitos produtores de encapsulados entrarem, ganharem muita grana e simplesmente sumir. Como eu estou no mercado digital talvez um pouco mais de tempo do que vocês vão ver que grandes nomes que hoje estão presentes no mercado de infoprodutos, em PLRs, vocês vão ver que daqui 1 ano, 2 anos, talvez vocês não ouçam falar de alguns nomes. Então, são pessoas que pensam no hoje, pessoas que pensam em ganhar muito agora e não pensam em ganhar no longo prazo. Então, a premissa básica para qualquer venda durar muito tempo é você de fato pensar no seu cliente final. Pensar em primeiro ponto de tudo, ter um produto de fato de muita qualidade. Então, quando você tem qualidade, que é uma condição sine qua non, né, para qualquer negócio, é uma questão obrigatória você ter um produto de qualidade. Mas quando você faz isso, você já começa automaticamente a se diferenciar dos seus concorrentes. Então, esse é um dos pontos, o ponto onde você tem que fazer um bom trabalho de marketing para que seu produto sobreviva às crises de mercado, às nuances, né, que acontecem. Então, esses são alguns pilares, mas eu posso... É um assunto muito longo que eu gosto muito de falar, então se eu deixar eu vou em frente, mas assim, são vários pilares que tem para se construir de fato uma marca que vende por muitos anos, né? Mas esses são alguns dos principais. Ter um produto bom, você fazer um bom marketing, que é você poder divulgar para exatamente o seu público-alvo. De que adianta você às vezes fazer uma arte bonitinha, um vídeo bonitinho, mas você tem que ter toda uma estratégia por detrás. Qual letra, qual fonte que você está usando para comunicar o seu produto, quais cores você está usando para comunicar o seu produto. Então, tem que haver de fato uma grande pesquisa. Então são vários pilares assim, mas posso listar vários aí para vocês. Pegando um gancho no que você acabou de dizer, então diz pra gente quais foram os principais pilares que fizeram você vender aí, criar uma marca e vender no automático durante 5 anos. Olha só, então vamos lá. Vamos imaginar que quando você tem um bom produto, você já tem uma posição de destaque frente aos seus concorrentes, tá? Aí você precisa vender seu produto. Então você precisa mostrar para o público, ó, eu existo, né? E aí você precisa fazer uma boa comunicação. Se você busca um público simples, você pode fazer uma comunicação que aquele público entenda. Então talvez cores mais chamativas, né? Quer um público mais refinado, você tem que fazer uma comunicação mais refinada, etc. Ok? A partir do momento que você consegue traçar quem é você dentro do mercado, qual é a comunicação que você vai atingir o seu público, é hora de você escalar a divulgação. Então você pode começar a fazer vários tipos de anúncios para impactar o seu cliente. Então você pode usar o
tráfego pago, os anúncios orgânicos, por exemplo, com influenciadores, com micro-influenciadores. Aí você pode pagar influenciadores digitais que são mais caros, né, mas que de fato vão transferir uma autoridade para o seu produto e ao mesmo tempo levar uma audiência grande para o seu produto. Então vamos imaginar, produto bom, com uma proposta de marketing boa, e aí é hora de escalar e de fato fazer a divulgação, fazer com que o público conheça o seu produto. Então, para isso, eu gosto de atingir o público de diversas formas diferentes, né? Com várias formas, para que o público seja impactado e eu existo, né? E aí o público passa a comprar, e aí o final da ponta é você fazer a entrega do produto com excelência também, e depois fazer o pós-venda, né? Então você vender mais do seu produto para o seu cliente por mais vezes, né? Então, quando esse percurso ele é feito com excelência, chega na ponta, chega no final, o cliente automaticamente ele fideliza com você. E aí você passa a vender mais vezes para ele. Então, muitas vezes quando as pessoas falam assim, mas poxa, o encapsulado já não é mais a bola da vez, vender cremes já não é mais a bola da vez. Muito pelo contrário, isso está muito forte ainda. Porque as pessoas elas buscam fazer uma venda imediata, fazer uma promessa super agressiva, sabe, de curar a calvície através de uma cápsula. Isso não vai rolar, né? Então, ou seja, você vai vender pra caramba, daqui a pouco tempo essa marca não existe mais. Então, quando você faz uma promessa que realmente existe, com uma entrega que realmente vai acontecer, você pode de repente fazer uma venda com um CPA de R$50 que seja, com R$80 que seja, aí você fala assim, mas eu não tive lucro com essa venda. Mas se esse cliente comprar 10 vezes de você, o seu CPA de 80 passou para R$8, né? Porque você gastou uma vez, mas você manteve uma fidelidade do seu cliente. Então esse acho que é um grande segredo, que as pessoas não se preocupam com o jogo de longo prazo, e sim com o jogo de curto prazo, que ganha-se muito, mas é como fazer um castelo numa areia movediça.